Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Sabadou e dia de Campeonato Brasileiro. Corinthians e Vasco se enfrentam às 18 horas e 30 minutos na Arena Corinthians. Confronto na parte de baixo da tabela. Uma equipe muito desesperada, que no caso é o Vasco, e outra que está muito próximo do Z4 e tem que ter muita atenção. Então, a partida é de extrema importância, tanto para o lado corintiano, tanto para o lado vascaíno. Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes, é verdade, têm uma partida a menos na competição, mas isso não muda o fato das duas equipes estarem em péssimas situações. O Vasco pior, obviamente o Vasco é o lanterna do campeonato, o Vasco tem apenas 9 pontos, e o Corinthians, ele tá em 15º, tá 2 pontos à frente do Z4, então o Corinthians também vive uma situação complicada. Então, beleza, se tiver, quando cumprir a partida aí que está devendo, né, que é contra o Grêmio, pode ficar 5 pontos à frente do Z4, mas é próximo ainda, né, não pode brincar com essa parte de baixo da tabela, e o Vasco nem se fale, né, o Vasco ainda vem de 3 derrotas seguidas, o Vasco vem de uma fase péssima na competição. Enfim, situação desesperadora do Vasco da Gama. Óbvio que a situação do Vasco é pior, mas para o Corinthians também é uma situação que requer muita atenção. O jogo é na Arena Corinthians, porém o Corinthians não terá um dos seus principais aliados na partida, que é a torcida. O Corinthians foi punido devido aos gritos homofóbicos, né, na Neoquímica Arena no clássico contra o São Paulo em maio. Então a partida não terá torcedores do Corinthians. Todo mundo vai acompanhar de casa esse jogo. Do estádio ninguém poderá acompanhar devido a essa punição. O Corinthians terá novidade. Lucas Veríssimo foi registrado no BID na última semana, né, na sexta, para ser mais exato, e quase certeza que ele estará entre os relacionados, porém a chance de titularidade é remota. Lucas Veríssimo vem de uma grave lesão, faz alguns meses que ele não joga, então precisa adquirir ritmo de jogo. Então Lucas Veríssimo é uma peça que será novidade no Corinthians na partida de logo mais às 18h30 de sábado, mas para ser titular é meio complicado por conta da falta de ritmo de jogo. Um desfalque para o Corinthians é o Moscardo. Para quem não lembra, ele operou de apendicite na última semana e ele ainda segue se recuperando. E as chances são remotas de retorno até na próxima terça na Sul-Americana. O mais provável é que o Moscardo terá condições de jogo, estará 100% na partida do outro final de semana. Além do Moscardo com esse problema de apendicite, Rojas é praticamente descartado na partida de hoje. Ele se recupera de uma entorse no pé na partida contra o Bahia na semana passada. E além desses dois desfalques, o Murilo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga hoje. O Vasco, que contratou muito, obviamente, pela situação que vive o Vasco, e tem uma SAF agora que consegue investir um dinheiro que o Vasco por muitos anos não teve para investir em jogadores. O Vasco contratou muitos jogadores, aquele pacotão de reforço para tentar ter um segundo semestre melhor do que o primeiro, e um desses reforços certamente será titular hoje, que é o Praxedes. O Praxedes chegou por empréstimo do Red Bull Bragantino e provavelmente estará entre os 11 titulares da equipe. E o Vasco certamente mudará, né? O Vasco já testou em algumas partidas, mas o novo treinador, o Ramon Dias, vai testar um time com 3 zagueiros para tentar segurar as investidas ofensivas do Corinthians. Corinthians jogando em casa certamente irá tomar o controle do jogo nessa parte ofensiva, e o Ramon Dias vai optar por ficar mais no setor de marcação para pelo menos não tomar gol, né? Um empate para o Vasco na Arena Corinthians pela posição na tabela não é bom, o importante é vencer, mas um empate fora de casa para o contexto geral da competição não é nada mal para o Vasco da Gama, mas aí o Vasco tem que começar a fazer o dever de casa, né? O que não vem sendo feito. E o Corinthians, ele defende um tabu de 13 anos sem perder para o Vasco da Gama. 13 anos é muito tempo. Tudo bem que o Vasco em alguns anos ficou fora da Série A, as equipes não se enfrentaram,
mas é muito tempo e são muitas partidas, são 19 partidas nesse período. A última vitória do Vasco foi em outubro de 2010, depois disso 19 jogos com 11 vitórias do Corinthians e 8 empates. O último confronto das equipes foi em fevereiro de 2021, na reta final do Brasileirão de 2020, né, que acabou terminando em 21 por conta da pandemia, e as duas equipes empataram por 0-0 em Itaquera. O provável Corinthians é com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon, Adson e Renato Augusto, Yuri Alberto e Roger Guedes. E o provável Vasco com Léo Jardim, Léo, Miranda e Capasso, Puma, Medel, Jair, Praxedes e Lucas Piton. Orediano e Figueiredo formam a dupla de ataque do Vasco. Então são duas equipes, né, como eu disse anteriormente, que vivem uma situação delicada no Campeonato Brasileiro, mas a fase do Corinthians não tem nem como comparar com a fase do Vasco, né? O Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil, tá vivo na Sul-Americana, o Vasco ele só tem o Brasileiro e vive uma péssima fase, é o Lanterna. Enfim, partidas ali que preocupam muito o torcedor, porque se tá mal, né? Se tá na zona de rebaixamento e demonstra melhora, dá uma esperança, né? Dá um fiozinho de esperança para a torcida. Mas o Vasco nem isso tá conseguindo fazer. O Vasco tá muito mal, o Vasco, enfim, preocupa demais a torcida e muitos torcedores já até tentam se acostumar com a ideia de um rebaixamento. Porém, a diretoria do Vasco, né, fez essas inúmeras contratações, apresentou alguns jogadores essa semana, que foi o caso do Praxedes, que talvez será titular já na partida de hoje, Paulinho Paulo. Então, o Vasco está buscando reforçar seu elenco. Vamos ver se as peças que chegaram vai fazer diferença. O Medel também, que é titular na partida de hoje, também chegou nessa janela. Então, é um elenco que está buscando se fortalecer. Porém, está se conhecendo ainda, é um elenco que não tem aquele entrosamento de jogo. E esse time do Corinthians já está jogando junto há bastante tempo, vive uma boa fase, vai jogar em casa, mesmo com a ausência da torcida, é verdade. Mas eu acredito que o Corinthians seja favorito para o confronto de hoje. Vai jogar com o time titular, porque é 99% de chances que o Corinthians joga com a equipe reserva na Sul-Americana. Então o Corinthians joga hoje, terá a semana inteira livre para se preparar para o Brasileirão. Ou quem sabe se preparar ainda mais para o... Ah não, a outra semana é Sul-Americana de novo. Então o Corinthians ele vai ficar toda semana, a equipe titular obviamente treinando, para na outra semana jogar no Brasileirão, meio de semana Sul-Americana, para aí sim na outra semana ter a semi da Copa do Brasil. Então o Corinthians vai ter a semana cheia, então vai com força máxima amanhã, hoje aliás, estou gravando na sexta, mas o Corinthians vai com força máxima hoje às 6:30 da tarde, e eu acredito que o Corinthians seja favorito, por estar vivendo o melhor momento. A pressão do Corinthians é muito menor que a do Vasco, eu acho que isso afeta dentro de campo também. Não vai ter torcida, pode ser bom para o Vasco também, isso aí é um pontinho de vantagem, mas eu acho que o Corinthians vence, não vai ser uma partida fácil, porque querendo ou não, psicologicamente o Vasco está afetado, mas o Corinthians também está afetado, porque no Brasileirão o Corinthians não está bem. O Corinthians ele tem obrigação de vencer, mas vai estar jogando dentro de casa, vai estar jogando no seu campo que o Corinthians sempre joga, já conhece, então faz toda a diferença. Eu acho que o Corinthians vence por 1-0. Não vai ser uma partida fácil, mas o Corinthians leva melhor no confronto de hoje. E a sua opinião? Quem leva melhor? Corinthians ou Vasco da Gama? Comente aqui, se inscreva no canal, curta o conteúdo e dá aquela moral para a R-City, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!